Olá, ouvintes do nosso canal do Podplay. Estamos aqui hoje para mais uma conversa com uma convidada super especial. Hoje quem está conosco é a professora doutora Luana Vitoriano Gonçalves, que foi a nossa aluna do curso de Letras e também é nossa egressa do programa de pós-graduação em Letras. Ela cursou tanto o mestrado quanto o doutorado. Luana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal no Podplay. Muito obrigada por ter aceito ao meu convite para fazer parte aqui desse nosso canal, desse nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda. Olá, professora. Olá, ouvintes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por estar aqui. É um prazer muito grande poder conversar com você sobre a pesquisa, sobre o meu percurso acadêmico, sobre o pós-doutorado que eu estou cursando agora. E é uma felicidade participar de um projeto como esse, que preza por algo que eu também prezo nas minhas pesquisas, que é a acessibilidade do conhecimento acadêmico para a comunidade acadêmica, mas também para a comunidade externa. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos e temos certeza de que será um bate-papo bem produtivo aqui. Luana, você poderia contar um pouquinho sobre como foi o seu encontro com a pesquisa, como foi a sua trajetória no mestrado, no doutorado? Você disse que também fez, iniciação científica na graduação. Poderia falar um pouquinho sobre essa sua trajetória? Claro, o meu encontro com a pesquisa ele acontece muito cedo, né? Eu comecei no final do segundo ano de graduação já fazendo um PIBIC, e aí eu emendei 2 PIBICs em seguida com a orientação da professora Ismara Tasso. E nesses projetos de iniciação científica, como eu era ainda muito nova, eu entrei na graduação aos 17 anos, era um projeto, o primeiro principalmente, era um projeto assim bem braçal, bem mecânico, O que eu fazia nesse projeto? Eu digitalizava documentos referentes ao vestibular dos povos indígenas. Então, na época, a gente não tinha nada muito mais tecnológico para fazer essa função, então eu ficava ali abrindo impressora, fechando impressora, colocando documento por documento para fazer essa digitalização. Então, já no segundo projeto, eu pude utilizar esses próprios documentos que eu havia digitalizado e fazer algumas análises introdutórias, análises linguísticas, análises discursivas sobre os questionários socioeducacionais que os alunos respondiam, os candidatos indígenas respondiam. E aí eu já emendei também um mestrado. Então, após esses 2 PIBICs, sob a orientação também da professora Ismara Tasso, eu iniciei o mestrado e aí eu pude ampliar um pouco mais as minhas pesquisas e utilizei as redações dos candidatos que realizaram a prova em 2010 na UEM, que foram esses os documentos que eu havia digitalizado, Então, eu analisei essas provas com o intuito de investigar a proficiência em língua portuguesa desses candidatos, e aí nós elaboramos alguns métodos para identificar essa proficiência, aliando aí a análise linguística à análise discursiva. Então, nós verificamos alguns campos de saberes, Nós elencamos ali campo de saber escolar, campo de saber linguístico e o campo de saber discursivo para identificar essa proficiência. Verificamos que havia algumas defasagens ali na proficiência desses candidatos e então no doutorado, com esses resultados do mestrado, que também já foi logo em seguida, defendi o mestrado, já iniciei o doutorado, nós tivemos a intenção de trazer melhorias para essa questão da proficiência. Então, no doutorado, a gente tinha a proposta não apenas de compreender, de analisar, como nós fizemos no mestrado, mas também de aprofundar esse conhecimento e propor melhorias ali para a questão da proficiência em língua portuguesa. Então, nós elaboramos isso em 2016, que eu inicio o doutorado, um curso online para os vestibulandos, para os futuros candidatos indígenas, um curso online que disponibilizava ali videoaulas sobre língua portuguesa e sobre redação, especificamente sobre o vestibular dos povos indígenas no Paraná. Nós tivemos a oportunidade de aplicar essas videoaulas em uma comunidade indígena, na comunidade Tecorroa-Nietetê, que fica em Diamante do Oeste, especificamente no Colégio Estadual Indígena Quamiboi. E por que esse colégio, Porque nós tínhamos contato com o diretor da escola, que é o Jairo Bortolini, o professor Jairo Bortolini,
E ele havia feito mestrado recentemente, então ele também tinha essa conexão com a pesquisa acadêmica. Tivemos fácil acesso a ele, fácil comunicação, ele foi bastante receptivo e a gente conseguiu aplicar essa proposta nessa escola específica. Nossa, que trajetória, né, Luana? Fantástico você poder descrever e ver o quanto a sua pesquisa, né, em diferentes níveis, iniciação científica, mestrado e doutorado, ela foi se aprofundando, né, e podendo hoje compartilhar esses resultados que você obteve e a grande contribuição da sua pesquisa, não só, né, para o programa, para as pessoas, né, indígenas, mas também para toda a comunidade, né, que agora você vai falar um pouquinho mais sobre esse seu foco, né, da pesquisa. Uhum. E aí, Luana, você, durante essa sua fala, você coloca, né, desde o início esses desafios na iniciação científica, de não ter muita tecnologia. Uhum. E aí você finaliza a sua fala dizendo que vocês ofereceram videoaulas. Então, a gente vê até o avanço, né, do acesso da tecnologia na sua pesquisa. E aí, a minha pergunta é no sentido assim, não foi nada fácil, né? Como você mesmo mencionou, conseguimos porque conhecíamos o diretor da escola e tal. Então, assim, quais foram os desafios que vocês, né, você e sua orientadora, enfrentaram durante esse caminho para realizar essa pesquisa, principalmente agora no doutorado, que é a mais recente, né? Isso, e realmente os desafios que nós enfrentamos foram maiores no doutorado. No mestrado eu já tinha o documento em mãos, né? Eu já tinha aquelas redações que eu já tinha digitalizado antes, então foi mais tranquilo o processo de estabelecer um corpus de análise. Era uma pesquisa documental, né? Exatamente, outro tipo de pesquisa, né? Já no doutorado, o nosso desafio inicia a partir do momento que nós decidimos fazer pesquisa com seres humanos. Sim. Né? Ainda mais com a população indígena. Então, o principal desafio foi estabelecer ali todo aquele processo burocrático, conseguir a aprovação dos comitês de ética, nós precisamos da validação do CEP, CONEP, parecer de mérito científico do CNPq também foi necessário, e também da FUNAI. Né? Então, foi um processo que nós já esperávamos que ia ser um pouco demorado, né? Que seria burocrático, que tinha até a possibilidade de nós não conseguirmos e já estarmos ali com a pesquisa em andamento. Mas, no final, deu tudo certo, né? Demorou um pouco, obviamente, mas, enquanto isso, a gente foi fazendo outras coisas também da pesquisa, né? Um outro desafio também em relação ao tempo foi a questão dos alunos, né? De quanto tempo a comunidade, os candidatos demoraram para assistir às videoaulas. É algo que me chamou a atenção, né? Assim, levar essa tecnologia digital toda a uma população indígena, né? A um lugar um pouco mais remoto, né? Exatamente. Então, eu já vou falar 2 desafios de uma vez, né? Então, o primeiro foi que, em relação a isso, que no PPP da escola, né, no Plano Político-Pedagógico, estava escrito que a escola possuía um laboratório de informática com diversos computadores e internet disponível. Então, nós, né, ficamos contentes. Não, nossa, vai dar para aplicar, né? Eles vão assistir o nosso treinamento e já vão conseguir realizar ali, entrar na plataforma, assistir as videoaulas, vai ser ok. Chegamos na comunidade e fomos perguntar para o diretor, né? Então, onde fica o laboratório para a gente poder, né, ver como funciona? Aí ele falou assim, que laboratório? Né? Então, a gente já teve esse choque de realidade. E aí ele nos explicou que esse laboratório, ele havia sido aprovado pelo governo, né? Mas ainda estava em trâmite de liberação de verba. Então, ele não existia na escola. A escola contava com pouquíssimos computadores que eram de uso mais dos professores e não dos alunos, embora eles pudessem utilizar também. Então, esse foi um desafio que a gente teve que pensar ali na hora, né? O que seria feito? Sentamos com alguns professores que nos apoiaram também, e aí eles já
rapidamente pensaram o que eles poderiam fazer, que daria para assistir todo mundo junto, que eles poderiam disponibilizar algumas aulas na escola mesmo para eles assistirem. E foi, assim, um desafio que também foi superado de uma forma leve por conta do apoio da escola, por conta do apoio dos professores. Uma outra questão também relacionada com a comunidade, com esse choque de realidade, foi que nós havíamos imaginado, né, planejado ali, que eles assistiriam a essas aulas em aproximadamente 2 meses, 3 meses, né? E na verdade, eram assim, 8 horas aula dava no total, né? Porque eram pequenas aulas, 15 minutos, 20 minutos. Sim, a aula gravada, ela tem essa diferença de uma aula ministrada, né, presencialmente. Isso, né? E eu busquei também ser bem objetiva nas aulas, né? E aí eles levaram nada mais, nada menos que 8 meses para assistir todas as videoaulas e cumprir ali com as atividades, fazer as práticas textuais. Então, assim, depois de alguns meses, né, a gente já ficou, meu Deus, será que nós vamos ter esse retorno? Eles vão conseguir terminar de assistir, né? Será que já não até deixaram de gostar do projeto? Mas eles finalizaram, a professora que estava responsável lá na escola, ela sempre entrava em contato comigo, dava esse feedback, e ela falou, não, nós estamos fazendo sim, só tivemos alguns problemas aqui no meio do caminho. Às vezes, por exemplo, chovia demais na comunidade e os alunos... acesso. Né? Exato, eles não conseguiam nem descer para a escola. Então, assim, foram essas questões, assim, a questão da diversidade cultural mesmo, né? Da comunidade e tudo mais. E aí, enquanto isso, algo que eu acho importante destacar nós não paramos, né? A gente não ficou de mãos atadas sem fazer nada, nós fomos realizando outras coisas ali da pesquisa, fazendo parte teórica, participando de eventos científicos, né? Então, eu acho importante destacar isso, porque alguns pesquisadores acabam tendo essa dificuldade quando encontram um desafio, né, de travar, de não saber muito para onde ir. Então, é necessário nós seguirmos e não abandonar a pesquisa, né? Sim, até porque a agenda do pesquisador, né, ela não fica restrita só à geração de dados, né? A geração de dados é uma das ações da pesquisa, né? E essa questão do comitê de ética, a gente sabe que quando lidamos com pesquisas com seres humanos, né, essa parte que é um pouco mais burocrática, ela acaba mesmo contribuindo para que a pesquisa se alongue um pouco mais, né? Ainda mais envolvendo, no caso da sua pesquisa, a população indígena, né? E aí você menciona toda a questão também cultural, né? Que não é tão, às vezes o que é óbvio para nós, né? Não é tão simples assim para uma população específica para entender o objetivo da sua pesquisa, né? O que você estaria fazendo lá nessa comunidade, né? Exatamente. Então, mas todos esses desafios eu acho que com certeza contribuíram para que o seu trabalho tivesse mais representatividade ainda, porque você realmente pôde evidenciar que fazer pesquisa não é só trazer resultados, né, no sentido positivos ou que tudo caminha muito bem, né? Os percalços, eles existem, né? Isso. Luana, e daí fica a nossa curiosidade, né? Então, por que você decidiu investigar, né, essa temática indígena? Da onde surgiu esse seu interesse? Porque desde a iniciação científica, você começou a desenvolver as pesquisas com essa população. Por que o seu interesse para esse foco, né, a temática indígena? Sim. Uma coisa que me chama a atenção, uma cena assim, muito emblemática que eu lembro até hoje, foi que quando eu tive o primeiro contato com a professora Ismara Tasso, né, que eu fiquei sabendo a partir da professora Neiva, numa aula de metodologia da pesquisa, que ela começou a contar, né, sobre os projetos e tudo mais, e ela falou que tinha essa professora, que não era minha professora da disciplina, eu nem a conhecia, e que ela estava com uma vaga para o projeto de iniciação científica. Então, eu fui conversar com ela. E quando eu entrei na sala dela, tinha um quadro, e na minha memória era de uma criança indígena que tinha um olhar muito marcante, né? Então, eu já fiquei observando aquele cenário, tinha bastante artesanato indígena pelo escritório dela, né? E aí, essa cena me marca muito, né? E aí, ela me contou sobre a vertente que ela pesquisava, e
e perguntou se eu gostaria de trabalhar com essa vertente. E aí eu falei assim que gostaria, né? Me chamou a atenção nesse primeiro momento. E hoje eu entendo por que isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção não só a possibilidade de trabalhar com a questão indígena, com a temática indígena, porque esse é o meu grande foco, né? Mas também pela possibilidade de eu trabalhar com a diversidade cultural, com questões linguísticas, não apenas de falantes de língua portuguesa como língua materna, trabalhar com populações que são marginalizadas na sociedade, trabalhar com essa questão das relações de saber e poder que constituem a nossa sociedade. Então, tudo isso me chama a atenção, né? E naquela época, ainda muito nova, eu não entendia muito bem, né? Mas hoje eu consigo definir e entender o porquê que a temática indígena me chama bastante a atenção e que o porquê de eu gostar de me dedicar a essa causa. E aí, claro que vem essa questão da relevância social e educacional dos trabalhos que realizamos, né, tanto na graduação quanto em programas de pós-graduação. Algo que a gente sempre discute aqui no PodPlay é o impacto das nossas pesquisas para a sociedade. Esse é um dos nossos objetivos aqui no canal, é compartilhar o que fazemos no nosso programa de pós-graduação com a sociedade. Então, qual é a contribuição? E aí, a sua pesquisa, a gente vê que ela tem um impacto social muito grande, né? Você poderia comentar um pouquinho sobre a relevância social e educacional da sua pesquisa de doutorado? Sim, e para falar sobre essa questão específica, me vem à mente algo que o vice-cacique e o cacique nos falaram quando a gente visitou a comunidade indígena, né? Então, nesse momento que nós fomos até a comunidade Tecohuanietetê, a primeira coisa que nós fizemos foi ter uma reunião ali com o cacique, com o vice-cacique, outras lideranças indígenas, com o diretor da escola também, né? E depois que nós apresentamos a proposta, né, falamos o objetivo de estarmos ali, o cacique nos falou algo mais ou menos assim. Nossa, vocês vieram até aqui desenvolver a nossa pesquisa. Vocês vieram conhecer os nossos estudantes, a nossa comunidade. Vocês vieram até nós. Nós não tivemos que levar os nossos meninos e as nossas meninas até vocês. Quando ele nos fala isso naquele momento, parece que cai a ficha, né, da importância e da relevância social do nosso trabalho. E não apenas no sentido de dar visibilidade a essa população, né, e de levar possíveis melhorias para eles, mas também no sentido de que eles também são importantes para nós, né? Para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento profissional, para o nosso desenvolvimento pessoal, porque nós crescemos muito enquanto pessoa também, né? Então, a relevância social para mim é essa troca, né? Em que eles podem aprender conosco, mas também nós podemos aprender com eles e mostrar para eles justamente essa possibilidade. E a relevância educacional no meu trabalho, eu acredito que consiste justamente nessa possibilidade de levar até eles a possibilidade de aprendizado, de melhorias, né? Afinal, eles já vão ter que sair da comunidade, sair da sua rotina, dos seus familiares e amigos, quando eles passarem no vestibular. Então, durante a preparação, né, tanto no doutorado com as videoaulas, como também no pós-doutorado com o material didático, né, nós priorizamos fornecer um conhecimento, né, fornecer esse aprendizado, mas que eles possam continuar vivendo nas suas comunidades, com as suas culturas, com os seus professores. Então, dar essa importância a essa diversidade cultural, né? Não pensando apenas na igualdade, mas também pensando na possibilidade de equidade, que é eu preparar um trabalho que seja específico para a população indígena e não tentar encaixá-los em algo que já existe. Eu acho que esse é um grande diferencial, uma grande contribuição da sua pesquisa, né, Luana? Eu acho que essa sua última fala, ela é essencial. Você não está tentando adequá-los a uma cultura ou algo que já temos, mas procurar entender, né, e estudar algo que é específico dessa cultura para poder oferecer, né, o que há de melhor ali para eles, né? Então, acho que isso é fantástico, porque às vezes nós fazemos
né, assim, pesquisa pensando o que é interessante para mim ou para o programa, diferente de você chegar e eles reconhecerem e ver a importância do trabalho para eles, porque esse caminho, ele não é tão comum. Você chegar até a comunidade e dizer, olha, eu vim aqui para poder entender, contribuir, e o que vocês estão precisando, né? O que poderia ser feito? Geralmente é o contrário, né? O pesquisador chega com a sua agenda de pesquisa e diz, olha, eu gostaria de investigar isso, né? Então, acho que só essa sua agenda de pesquisa, ela já é, né, assim, bastante inédita, e a gente vê a contribuição e a relevância aí no caso da sua pesquisa, né, para essa população, mas eu acho que isso ainda é muito embrionário nas pesquisas, né, na nossa área, esse de olhar para o que o outro gostaria, né, que fosse investigado e pesquisado, como que a gente poderia contribuir, né? Bom, e aí você menciona também, Luana, sobre a sua pesquisa de pós-doutorado, que você também, né, além de doutorado, agora está, além do doutorado, está fazendo o seu pós-doutorado. E como é que está sendo a sua pesquisa pós-doutoral? Bom, então, essa é uma pesquisa, né, um momento que me deixa muito feliz, né, poder voltar para a pesquisa acadêmica. E por que voltar, né? Porque, como eu mencionei anteriormente, eu fiz tudo uma coisa seguida da outra, né? Já saí do ensino médio, fui para a graduação, e aí mestrado, doutorado, entrei na UEM aos 17 anos e saí aos 27 com o título de doutora em minhas mãos. Eu sempre reforço isso, porque eu acho muito... 10 anos eu acho para tudo isso, né? Eu acho muito emblemático, né? Então, eu gosto de mencionar. E aí, de 2020 até 2023... eu não me dediquei à pesquisa. Então, assim, nesse período, a professora Luana estava muito evidente, né? Eu estava em sala de aula, estava trabalhando com os meus alunos, em instituições diferentes, inclusive, tive várias experiências, mas a pesquisadora Luana, ela ficou um pouco esquecida. Acho até por conta de ter passado tanto tempo, né, na pesquisa, acabou que eu precisei dar esse espaço aí, né, esse intervalo. Então, em 2023, no final do ano passado, eu começo a sentir falta disso, né? Eu começo a sentir falta dos eventos acadêmicos, da pesquisa, de poder investigar, ter uma temática e fazer uma investigação científica, né? De criar algo nesse sentido. Porque na sala de aula a gente cria coisas o tempo todo, né? Mas de criar no sentido acadêmico mesmo, né? Então, eu conversando com um amigo meu, o Rafael Fernandes, professor da UniOeste, ele estava fazendo o pós-doutorado na época, e aí ele comentou, né? Por que você não faz, né? Eu, não sei, será? E aí eu comecei a investigar, ele me passou o contato de uma professora, que é a minha supervisora atual, né? A professora Maria Cleci Venturini, da UniOeste e da UFPR, né? Eu faço na UFPR, meu pós-doutorado. E eu tive essa oportunidade, então, com o pós-doutorado, de voltar para a pesquisa acadêmica, de retornar e pensar nos trabalhos que eu poderia desenvolver. E eu acho importante destacar também que o pós-doutorado, ele é um estágio, né? É um período em que o pesquisador já doutor, ele vai tirar esse tempo ali para fazer uma pesquisa e pensar em algum produto, né? Então, esse produto, ele pode ser aula, ele pode ser uma palestra, pode ser videoaulas, pode ser um curso, independente, né? Vai ser algo que vai retornar para a comunidade acadêmica ou para a comunidade externa. E como no doutorado eu já havia trabalhado com as videoaulas, que acabou sendo um produto no meio ali do meu trabalho para a composição do corpus, né? Eu decidi criar, então, materiais didáticos. Então, esses materiais didáticos foram formulados para que eu pudesse fazer esse retorno à comunidade externa, né? Como é o caso específico da minha pesquisa. Muito bem. E aí, você mencionando, né, esses materiais didáticos... você chegou a publicar um livro recentemente com esses materiais didáticos, né? Você poderia falar um pouquinho sobre esse livro? Sim, e esse livro é algo que eu tenho muito orgulho de ter conseguido realizar,
né? Ele é uma parte do meu projeto de pós-doutorado. Esse é o primeiro livro, vai ter o segundo livro também. E nesse primeiro livro, ele com o título Manual de Redação para o Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná. Ele é um e-book que tem justamente esse propósito de ser um manual, de ser um livro mais prático, mais didático, com uma linguagem simples para atingir os estudantes indígenas. Então, nesse livro, você não vai encontrar grandes discussões teóricas sobre gêneros textuais, né, sobre o vestibular especificamente, mais com o propósito de fazer um compilado de informações sobre o vestibular, mais especificamente sobre as redações, para que os estudantes indígenas tenham algo para se preparar para a prova. É o material, então, voltado para aqueles alunos indígenas que gostariam, então, de prestar um vestibular. Exatamente. E por que eu desenvolvi um material voltado para os estudantes, né, para esses candidatos? Porque eu já tinha a hipótese de que não tinha um material de preparação para esses estudantes, né, por conta de todo o meu histórico aí de pesquisa. Mas quando no levantamento do estado de arte eu realmente constatei que não existia nenhum material de preparação para esses alunos, eu fiquei chocada, né? Porque como eles vão se preparar para prova se não há material de preparação? Se você entrar no YouTube agora e digitar redação vestibular, você vai encontrar inúmeros materiais, né? Professores falando sobre o tema, sobre as mais diversas universidades, alunos falando as suas experiências, modelos de prova, uma diversidade de materiais, o que é excelente. Mas se você colocar indígena nesse campo de busca, você já não vai encontrar material, né? Então, não tem ninguém falando sobre a redação, como ela se constrói, o que o aluno tem que fazer na sua prova de redação. Não tem nenhuma especificação para ele, né? Então, o material que eu elaborei, ele faz justamente essa busca de informações sobre todos os vestibulares anteriores e mostra para o estudante indígena como ele precisa, né, ou como ele poderia se preparar para a prova de redação para ter melhores resultados e já entrar também na universidade com uma noção ali sobre escrita, né, sobre um texto mais formal e tudo mais. Então, se aquele candidato ele precisa aprofundar, se ele quer, né, aprofundar os estudos, né, pegar o que ele tem na escola e aprofundar, agora ele tem um material que seria esse manual de redação. Muito bem. E aí, Luana, e você, claro que com base, né, na sua pesquisa de mestrado, doutorado, você estudou a fundo né, as questões linguístico-discursivas que você mencionou já aqui. E para fazer esse material didático nesse formato de manual, quais métodos você utilizou para a produção? Sim, metodologia, e eu amo métodos, né? Eu amo desenvolver essa parte do passo a passo, o que eu preciso fazer, né? Bem didático, né? Isso, eu acho muito importante isso. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer todo esse levantamento do estado da arte, né? Para constatar se tinha ou se não tinha material. A única coisa, para não falar que não tinha nada, né? A única coisa que tinha era no YouTube, inclusive, era um vídeo de um professor discutindo questões de história. Então, em língua portuguesa e redação, né, nós não tínhamos nada. Então, após esse levantamento do estado da arte, nós começamos a investigar nos sites das universidades os materiais que eles tinham disponível em relação ao vestibular. Então, o que eles fornecem, né? Manual para os candidatos, o edital e algumas outras pequenas informações. Então, do manual, o aluno precisaria saber o que ele precisa fazer na prova de redação. E aí nós temos uma grande diferença no vestibular dos povos indígenas, que é o fato de todas as universidades se reunirem e cada edição, uma delas ser a sede do vestibular. Então, em cada edição, uma universidade diferente que vai preparar o vestibular. E cada universidade tem as suas próprias concepções de como avaliar a redação. Então, no manual do candidato, por tudo que eu li e avaliei ali, né, não há uma pré-determinação de qual vai ser o gênero textual ou de qual vai ser o tipo textual. Então, nós precisamos fazer esse resgate das provas anteriores, que também não são todas que estão disponíveis,
para verificar quais eram as regularidades, o que aparecia mais. E não por uma pré-determinação do manual, né? Então, nós chegamos à conclusão que o que aparecia mais eram as cartas e a dissertação argumentativa. Então, nós pegamos esses 2 tipos de textos, né? O tipo textual e o gênero específico, para montar o nosso manual, com base nessas provas anteriores. Então, ali no material didático vai ter prática textual, algumas imagens das provas anteriores, para que os alunos fiquem bem ambientados com essa avaliação e possam se preparar de uma forma mais aprofundada. Muito bem. E aí, nossos ouvintes, né, devem pensar, mas como é que eu acesso esse material, esse livro, né? Como é que se dá o acesso, Luana, do seu livro? Eu publiquei esse livro de forma independente e uma preocupação minha e da professora Maria Cleci foi o fácil acesso. Então, o acesso é simplesmente você entrar na editora Pedro e João Editores e lá você vai procurar no campo de busca pelo manual de redação. Só de digitar esse início, você já consegue identificar ali a capinha do livro, uma capinha verde. E aí você vai clicar nessa imagem e também fazer o download. E Luana, e a repercussão, né, do livro, da sua pesquisa, considerando a população indígena, considerando o que você mencionou agora, né, a divulgação desse livro, como é que foi a recepção, né, desses alunos, dessa comunidade indígena, não só que você investigou, mas essas que você tem contato, até a própria FUNAI, né, você teve repercussão ou eles chegaram a ter acesso a esse livro? Como é que está sendo isso? Olha, a repercussão tem sido muito agradável, podemos dizer assim, né? Eu estou, assim, surpresa com o fato de que as pessoas estão sabendo desse livro. E a primeira forma que nós fizemos de divulgação foi nas redes sociais mesmo, conversando com o pessoal do grupo de estudo, participo do grupo de estudo Label, lá da Unicentro, e esse pessoal me ajudou a divulgar, enviar para várias pessoas. O professor Elcius também me ajudou bastante, ele mandou para vários grupos, então, assim, às vezes eu encontro alguém que fala do livro que não ficou sabendo por mim, né? Ficou sabendo por outra pessoa, pelo professor, por exemplo, né? Então, essa repercussão inicial foi bastante interessante. Mas algo que me deixou muito feliz foi que no mês passado, eu decidi mandar um e-mail para a FUNAI para pedir essa divulgação, né? Pedir ajuda nessa divulgação. Então, eu mandei uma solicitação, coloquei o livro, expliquei todo o propósito e enviei. Falei, seja o que Deus quiser, né? Vamos ver se eles respondem. E aí, na semana passada, eles me responderam, me deram esse retorno com 2 cartas. E numa das cartas estava lá a logo do Ministério dos Povos Indígenas, né? E eu falei, nossa... E a outra carta da FUNAI. E os 2, né, o Ministério e a FUNAI, eles fizeram uma análise desse material e eles, no parecer, ressaltaram que é um material que não é relevante apenas para o Paraná, né? Porque eu enfatizo o Paraná por conta do vestibular, né? Que é aqui do Paraná. No entanto, eles consideraram que é relevante nacionalmente, porque os outros estados, como a Universidade de Brasília, a Universidade de São Paulo, que também realizam o vestibular indígena, também precisariam de um material como esse. Então, eles recomendaram a todas as coordenações regionais da FUNAI que fizessem a divulgação desse material. Então, foi algo assim que nos deixou muito contentes, né, com esse feedback que nós tivemos, né? Porque nós publicamos em maio, então, assim, não faz tanto tempo. Uma publicação recente, né? Para esse alcance todo. Isso, exatamente. E algo que eu não posso deixar de mencionar também, sobre a repercussão, sobre esse feedback positivo que nós estamos tendo, que no final do ano passado, mesmo quando eu entrei já no pós-doutorado, eu comecei a concorrer no edital de bolsista de pós-doutorado júnior,
né, do CNPq. E aí, nós tivemos pareceres, meses depois, né, eles enviam os pareceres, e os 3 pareceristas do CNPq destacaram a originalidade da pesquisa, a inovação, a relevância, o impacto social, né? Então, assim, os pareceres eu ia lendo e chorando, porque eram, assim, muito bons, né? Mas, no final, estava escrito que recomendavam a bolsa, mas eu havia ficado em 16º no ranking nacional. Então, esse edital é concorrendo com todas as outras áreas e com todas as outras universidades, né? Nacional. E eram 14 bolsas para a área de letras, né? Então, muito pouco numa escala nacional. E eu estava em 16º. Então, assim, não perdi a fé, não perdi a esperança e mandei um recurso. Esse recurso, eles responderam e tudo mais, mas ainda estava aparecendo como indeferido. E aí eu falei assim, vou esperar um tempo, né? Quem sabe acontece um milagre. E aí nem olhei o edital final, até perdi a data de ver o edital final. Quando eu me lembrei, eu falei, deixa eu entrar na plataforma, vamos ver, vai que um milagre aconteceu. E realmente um milagre tinha acontecido. Eu entrei lá e estava assim na plataforma bolsista. E tinha mudado toda a interface da minha plataforma, né? Aí bolsista, como assim, né? Tinha sido indeferido. Fui buscar o edital. Olhei o edital. No edital estava lá, Luana de Souza Vitoriano Gonçalves. E aí eu fiquei lendo e relendo. É esse o meu nome mesmo? Tá certo isso mesmo? Sou eu mesma? Nesse momento a gente duvida até do próprio nome, né? E a minha pesquisa, então, tinha sido contemplada com a bolsa, né? Provavelmente porque porque bolsas vieram para a nossa área, né? Ou alguém das posições anteriores que havia desistido, mas a pesquisa foi contemplada com essa bolsa. Então, atualmente, eu me dedico integralmente à pesquisa, saí das instituições que eu estava trabalhando, porque não pode ter vínculo empregatício, né? Então, algo também bem positivo da pesquisa. Exatamente. Bom, o nosso bate-papo, né, está chegando aqui ao fim. Ficaríamos muito mais tempo ouvindo a Luana falar sobre o desenvolvimento da sua pesquisa, os desdobramentos da sua pesquisa de pós-doutorado, né, esse livro que ela publicou, na verdade, esse manual sobre, né, os gêneros ou as tipologias textuais que são mais recorrentes no vestibular do Paraná, né, mas que também é uma referência nacional. Mas a gente precisa encerrar o nosso bate-papo. E aí, Luana, para a gente encerrar, quais seriam as perspectivas para o futuro? Bom, então, na sequência eu vou escrever o próximo livro, né? Eu mencionei que são 2, então esse primeiro foi destinado aos estudantes indígenas e o próximo vai ser destinado aos professores da área de letras que atuam em escolas indígenas, para que eles tenham um material a mais aí para poder preparar as suas aulas, né? Para poder ajudar esses alunos, esses futuros candidatos, a se prepararem para o vestibular. Então, agora os próximos passos, finalizar esse livro, continuar participando de eventos, publicações e também há uma possibilidade de nós fazermos um período na Universidade de Coimbra. Estou concorrendo agora num novo edital do CNPq e, se der certo, né, levar para o exterior as pesquisas que estão sendo realizadas no Brasil, nas universidades públicas, referentes às temáticas indígenas e também trazer novos conhecimentos, novas perspectivas de um lugar de fora, né? Então, essas são as possibilidades, mas o livro é certo, né? O livro já estou até fazendo, já tenho o sumário, já tenho tudo em mente aí o que precisa ser executado. Então, esse próximo livro vai ser, então, específico para os professores que atuam, então, na área de língua portuguesa com a população indígena. Seria isso? Exatamente. Destinado para os professores. Muito bem. Então, eu gostaria, né, de agradecer aqui a participação da professora doutora Luana Vitoriano Gonçalves, que é egressa do nosso programa de pós-graduação em letras. Gostaria também de ressaltar, né, o livro que ela publicou pela editora Pedro e João, o livro intitulado Manual de Redação para o Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná. Então, um acesso gratuito, em formato de e-book,
Então, só digitar, né, na internet, todos terão acesso a esse material. Luana, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso PodPlay. Foi uma honra, né, e uma aula que nós tivemos aqui sobre a sua pesquisa. Muito obrigada. Imagina, professora, eu que agradeço. É uma honra estar aqui, poder falar sobre a pesquisa, conversar com você sobre algo que é tão importante para nós, que é a pesquisa acadêmica. Então, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos mais uma vez a sua presença, Luana, e finalizamos aqui mais um episódio do nosso PodPlay. Até a próxima.